falar uma coisa importante isso aí hoje, que tá todos os corintianos tão putos da vida, né? Mota, por quê? Porque o Corinthians lançou uma nota aí falando das novas diretrizes, né, dos ingressos do Corinthians. Que não poderão ser mais transferidos entre torcedores. Sim. Então, o cara que comprou, que tem o sócio torcedor, comprou o ingresso, ou ele usa ou ele vai perder. Ele pagou, usa, vai perder e não pode transferir mais. Porque antigamente você podia. Por exemplo, o De Paula compra e doa pro mano. Não vai no jogo. Eu não vou. Agora não pode mais. Mas porque o cara quer fazer. Se tem a biometria... Então, por causa exatamente isso que eu ia explicar. Por causa da biometria, então, as novas diretrizes. Então, você comprou o ingresso com sócio torcedor. Você não vai no jogo, dane-se, o problema é seu. Você não consegue transferir mais. Então, os torcedores estão putos da vida, né? Não, mas nem se tendo a biometria? Não. Nem tendo a biometria. Só a exceção... O ingresso é seu, a fuça é sua. Não, mas se a pessoa tiver, você pode passar. Não pode. Tá? O Corinthians explica isso na nota. Mesmo você, sócio torcedor, não pode mais transferir ingresso para outros. Peraí, você é sócio torcedor. Você compra o ingresso como sócio torcedor, tá certo? Sim. Beleza. Esse ingresso está ligado ao seu focinho. Tá, só que se a pessoa entrar no Palmeiras lá, a informação que eu tenho, pelo menos, não sei, posso até... Daqui a pouco alguém deve aparecer aqui. É que se eu quero passar, por exemplo, o Vieira, ele faz o cadastro da facial dele, eu posso passar meu pra ele. Mas se você é cambista e tá vendendo pra ele. Não, sim. Tô falando que... Não, só tá falando que a regra do Corinthians é... Alô, Leila. Alô, Leila, presta atenção aí, ó. Sistema faz um esquema. A questão toda que tá nas redes sociais é essa grande confusão e os torcedores estão putos por causa disso. Que o cara compra o ingresso, ele se acha dono do ingresso e ele poderia passar pra quem ele quiser. Mas, ô Motinha, né? Quer saber a real? Tá certo nesse ponto? Mano, só uma coisa. A exceção são as cadeiras cativas, viu? E aí o cara pode passar. Não, mas cativa que se dane, ninguém quer ir. O ingresso que dá rebuliço mesmo é arquibancada. Então o negócio é o seguinte, Mota, pra mim é extremamente pertinente fazer isso. O ingresso é pessoal e intransferível. Você não quer ir pro jogo, você não vai. Não compra. Ah, mas eu tô na dúvida. Ah, comprou e não foi? Não vai. Acabou. Não tem que dar esse negócio pra alguém. Porque senão, Motinha, abre-se um precedente muito perigoso. O cara que tem mais pontuação, eu quero ter mais pontuação, eu não vou no jogo, eu vou ficar comprando e vou vender pros meus amigos. E aí a pontuação vem creditada pra mim. Aí quando chega numa final eu vou. Tá errado. Então nesse ponto, parabéns pro Corinthians. Até que enfim, um ponto a ser elogiado nessa administração de merda que a gente tem visto. Então, chegou uma informação aqui já, Sombra. É isso mesmo. Mas agora é a gestão Osmar Stabile. Depois você reserva, não tem mais jeito. É outra tranqueira também. É isso mesmo. Depois você reserva, não tem mais jeito. Aí você precisa cancelar, não tem como consertar. Exatamente. Não, o cara chegou a informação aqui. Sistema falho dos caras. Mas, ô Mota, até um ponto aí com relação ao que você tava falando aí também aí do reconhecimento facial. O Corinthians tá correndo contra o tempo agora, De Paula. Pra quem não sabe, até pela Lei Geral do Esporte, Sombra, todo estádio que tem acima de 20 mil pessoas tinha que ter cadastrado aí, feito já a inspeção aí até dia 14 de junho. Para que pudesse aí na volta do Campeonato Brasileiro aí, todo mundo tá com reconhecimento facial, enfim, já tinha que ter tido isso daí. O Corinthians ele até pediu um prazo maior, justamente por causa dessa parada que aconteceu, afastamento do Augusto Melo e tudo mais, e o Corinthians está correndo contra o tempo agora para conseguir sim essa autorização aí e ter essa vistoria liberada por parte da Polícia Militar para que ele possa realizar o jogo contra o Bragantino com casa cheia. Caso não seja vistoriado, Motinha, o Corinthians ele é obrigado a vender no máximo 19.999 ingressos. Ou seja, o Corinthians ele tem que jogar com praticamente menos da metade da capacidade da Neoquímica Arena para cumprir o que está determinando a própria Lei Geral do Esporte. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí para ver se o Corinthians vai conseguir de fato aí essa liberação por parte da Polícia Militar para que ele tenha aí a totalidade da arena no jogo contra o Bragantino. Vamos lá, e só a última É o direito de imagem, é a parte que era o direito de imagem, que isso é parte integrante de salário, e isso não cabe, por exemplo, uma rescisão contratual. Se ele quiser entrar na justiça contra o Corinthians alegando aí a premiação do Paulista, premiação não faz parte de salário. Então, juridicamente falando, o De Paula pode até explicar melhor essa situação, o Corinthians ele se precaveu pagando aí o direito de imagem do Depay, que o impediria de ter uma rescisão unilateral de contrato. Exatamente, né? E ainda falta aí 4,7. Gostaria de ouvir o nosso advogado. Perfeito, mano. Até porque o Mano, ele tem
ido muito bem nas questões jurídicas, porque ele normalmente é frequentador, né? Do ambiente, né? Então ele... Mas é mais na outra esfera, né? Geralmente ele no banco dos réus, né? Mas ele tá ali, então ele acompanha, ele tá muito bem, mano. Parabéns. Eu sou sempre o acusado, viu, De Paula? É isso que eu ia falar, ele nunca tá defendendo ninguém, tá sempre sendo acusado. Na banca, né? De Paula, você que costuma indeferir liminares, etc e tal. Por exemplo, o que você aconselha pro mano quando ele estiver no banco dos réus? Por exemplo, você acredita que determinada cor de roupa, jeito de se vestir, influencia? Não, hoje em dia não mais, né? Hoje em dia não mais. Ô, mano, eu, na condição de advogado dele, eu aconselharia permanecer calado. Entendi. Piorar. Meu advogado também. A situação. Ele não se ajuda, né? Não se ajuda. Como ele, sabe? Permaneça calado. De Paula chega no ouvido do humano assim na audiência e fala assim: ó, é melhor você ficar quieto, deixar que todo mundo pense que você é um idiota, do que você abrir a boca e todo mundo tem certeza. Não é nada, mas essa é até um conselho mesmo aí, meu advogado me fala isso, e pra você que também às vezes tá sendo conduzido, você tem o direito de ficar calado mesmo, você não é obrigado a responder nada. O advogado do mano é bom, tá vendo? E ele sempre fala, não diga nada até eu chegar, fala que você vai permanecer calado. Bom, se é bom, não é o De Paula. Tá Então é assim, né? Agora o Corinthians vai ter que pagar pra ele, ainda falta pagar, né? A premiação do Paulista, que é 4,7 milhões, né? Então, ele a parte espere, né? Nossa, agora ele que espere também, né? Vale a pena, Marcão, pra ganhar um Ele Paulista? que espere agora. Tá de brincadeira, velho. Ele que O espere. contrato que vocês assinam, velho. Parece São Paulo. Não, nós não. Paulada, Não tem nada a ver com E isso. agora tem mais um processando o Corinthians, né? Mais um jogador. Jonathan Cafu processa o Corinthians e cobra Esse aí eu vou te falar, 2,5 cara. milhões referente ao Cara do De FGTS. O cara jogou 3 jogos, velho, com o Corinthians. Não, esse aí não. Paulo é derrota, 2,5 velho. milhões aí. Não, FGTS. Pô, mas os caras não pagam FGTS também é Não, danado. né? eu já falei com o Mano algumas vezes, o Memphis é uma exceção, mas o Corinthians ele adora dever pra jogador ruim. Pode ver que quem entra normalmente na justiça são os grossos, né? Os ruins. É Ramiro, Jonathan Que Cafu. acaba o dinheiro, eu acho. sei lá. Esses caras aí. Ele O tá Jonathan jogando. Cafu é uma das maiores aberrações em termos de contratação que o Corinthians já realizou, né? Foi da renovação e transparência, né? A época. E a justificativa, eu me lembro bem, mano, foi a seguinte: ele já jogou na Champions League, ele já disputou Champions. Lá né? pelo Ludogorets. Um jogador fantástico, acima da média. Ele chegou, ele não deu um chute, né? Aí logo já saiu, foi pro Cuiabá. Ele não fez nada. Esse cara é o tipo que não fez nada. Não jogou, não fez nada, não aproveitou em nada. Custou quanto, Corinthians? Nem lembro, mas não, mano, Mota, podia custar qualquer coisa, não pode contratar um cara desse. Qualquer coisa é caro, né? Qualquer coisa é caro, mano. Então, assim, são umas contratações, assim, lamentáveis. E agora o cara tá no direito dele, hein? Não tô criticando o Jonathan Cafu, não. Fez o acordo, tem que pagar. E faz papel de trouxa a diretoria, mano. Ó, vamos lá. E sabe que é complicado, De Paula? Essa indecência que tá dentro do Corinthians aí durante tanto tempo. Porque, cara, na boa, isso daí, Sombra, na boa é você enterrar uma mina terrestre, cara. Isso aí é enterrar uma mina terrestre. Porque se você não paga o FGTS de um jogador, é batom na cueca. O cara vai pedir isso daí na justiça, vai vir com juros, com correção, e pra ele tá pedindo isso daí, certeza que alguma coisa devem pra ele. Sim. Pode ter aí, talvez, aí um exagero, porque muitas vezes aí o cálculo que é feito é justamente superestimado pra ter realmente aí depois uma barganha, enfim. Mas que devem alguma coisa, isso daí é fato. Porque inúmeros outros já passaram por lá e também tiveram depois um ganho, De Paula, expressivo pelo futebol apresentado. O Jonathan Cafu, velho, pra ele o maior título da carreira dele é ter vestido a camisa do Corinthians. Esse cara é horroroso. Ele é ruim. Ele é fraco. Um cara desse jamais poderia ter passado na porta do Parque São Jorge. Mesmo que o Waze mandasse ele pra porta, devia mandar ele pro outro lado da Marginal. Tá de brincadeira, velho. O cara é horroroso. Como é que um horroroso desse passa pelo Corinthians e ainda vai receber uma puta de uma bolada dessa, mano? Mano, o Vessone, nosso amigo Rodrigo Vessone, ele até colocou aqui os dados, né, corretos. Contratado foi apresentado em 10 de novembro de 2020. Nossa. Ele foi o que falou batata a todos, né? Na apresentação. Você lembra, mano? Batata a todos, né? Aí, ó, Ele errou umas 10 vezes. Batata a todos, né? 38 meses de contrato. Novembro de 2020 a dezembro de 2023. Ficou no Corinthians por 5 meses.
e os outros 33 meses emprestado ao Cuiabá, com Meu parte Deus. do salário pago pelo Corinthians, desde março de 2021. Pelo Corinthians, 3 jogos, 103 minutos em campo. Boa. Salário, cerca de 300 mil reais. Putz. É. Tem informações do Deus é Rodrigo mais. Bessone. Ganhou na vida, hein? Ganhou na loteria, hein? Cara, não dá. Você contrata o cara por 3 anos, 4 de contrato e usa ele 5 meses e fala, não serve. Aí empresta. E o muito engraçado É impressionante, cara. Mas o De Paula e, mano, o Corinthians parece ter sempre teve uma certa ligação de jogadores no Cuiabá. O Walter esteve lá emprestado. Sim. Marlon. Marlon. O Cleison. Cleison, moleque piranha. Rodriguinho. Rodriguinho eu não lembro. Mas foi depois, né? Não foi diretamente. Ah. Existe assim, o que existe em comum aí? Alguém? Por que tantos jogadores indo do Corinthians pro Cuiabá? E depois esse aí, 3 meses e já tava no Cuiabá, 5 meses. Boa pergunta agora. O Cuiabá acho que não faz mais negócio com o Corinthians, né? Depois do Ranielli, que o Corinthians tá devendo até hoje. O Cuiabá foi aquele cara legal, né? Pegava as trancas do Corinthians, ia lá, aí o Corinthians, né, foi lá. E na hora que o Cuiabá quis fazer um negócio bom, o Corinthians não pagou. Tipo, Meu Deus, tá sacanagem. Cuiabá, né, mano? Na vez dele. Na vez dele. Na hora de se dar bem. O Corinthians ferrou os caras. Tô devendo o Ranielli aí. Mesmo com dívidas aí, o Timão espera ter Memphis e Coronado em reapresentação. O Timão tem pendências financeiras com eles, mas aguarda ambos no CT Joaquim Grava nesse sabadão. Coronado, inclusive, que pediu rescisão por conta de insatisfação de não estar sendo aproveitado e também valores em aberto, 10 milhões de reais do Corinthians com o jogador. O Timão tem reapresentação marcada para esse sábado no CT Joaquim Grava. Memphis e Igor, mesmo com valores a receber do clube, são esperados nas instalações corintianas nesse retorno das férias. E a diretoria atual, né, sob a liderança de Osmar Stabria, falou que aguarda a emissão das notas fiscais, ou seja, aguardando os documentos corretos aí para poder pagar, né, o direito de imagens dos jogadores, de parte dos atletas aí do Coringão. O departamento financeiro da gestão anterior realizava o pagamento antecipado, regularizando posteriormente com a apresentação das notas. Porém, agora a diretoria atual falou que somente vai fazer o pagamento com a apresentação das devidas notas fiscais. E dizem que aguarda isso para resolver o problema aí. O departamento comandado aí por Fabinho Soldado já está em contatos com os representantes de Memphis para contornar toda a situação. E há a confiança de que o jogador se reapresente aí com o grupo nesse sábado. O Timão que volta a jogar no dia 13/7. Os jogadores vão se reapresentar amanhã, dia 28, dia 13/7. O Corinthians faz a primeira partida depois dessa parada aí de 1 mês da Copa do Mundo de Clubes, né? O Timão que deu 15 dias de férias, agora vai ter 15 dias, 16 mais ou menos ali, exatos para trabalhar com Dorival Júnior, contando com todos os jogadores. Ele teve um tempo ali de trabalhar, acho que por alguns dias, quase uma semana, mas tinha muitos jogadores servindo as suas seleções e depois entraram de férias depois da partida contra o Grêmio 1-1. Até que uma partida boa do Corinthians organizado dentro de campo, bem treinado. Vamos ver se isso vai se consagrar nessas próximas partidas, inclusive pedreiras aqui pela frente, entre Corinthians e São Paulo, Corinthians e Cruzeiro, Corinthians e Botafogo, para depois pegar a porcada, dia 30/7, daqui a praticamente um mês, um pouco mais de um mês, e depois dia 7/8, resolvendo fora de casa, lá no Allianz Alagado Parque. Então, dia 13/7, às 7 horas da noite, o Coringão volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Se gostou do vídeo aí, fiel, já fortalece com aquele like, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, notícia do Timão aqui todos os dias, deixa a sua opinião nos comentários. O que você acha de toda essa crise interna no Coringão, em relação aos jogadores aí brigando pelos seus direitos, a diretoria que não paga, mercado da bola do Coringão e tudo que tá saindo do Coringão e sua expectativa para esses confrontos aqui. Até o próximo vídeo, valeu!